Bom dia, irmãos. Glória a Deus, aleluia, por estarmos aqui para mais uma live, para a leitura da Bíblia, leitura de Mateus, capítulo 12 e Provérbios, capítulo 12. Deus abençoe a todos que estiverem aqui online comigo e a todos que irão assistir esse vídeo que fica gravado. Vamos orar. Pai querido, Pai de amor, graças te damos por mais um dia. Obrigada, Senhor. Obrigada por nos amparar. Obrigada por renovar as nossas forças a toda manhã. Suas misericórdias se renovam a cada dia. Pai querido, eu te peço em nome de Jesus, acampa os teus anjos ao nosso redor. Nos dê sabedoria e discernimento para a leitura dessa palavra. Espírito Santo, concedei-me o dom da fortaleza, fortalecei minha alma, Senhor, para enfrentar as dificuldades desse dia. Ajuda-me em meio às minhas fraquezas espirituais, Senhor, para que eu seja sinal de teu amor e bondade. Senhor, abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas de tua lei. Pai amado, nos dirige na leitura dessa palavra. É o que eu oro, Senhor, na certeza de que o Senhor está aqui, que o teu Santo Espírito está presente nesse ambiente. Eu oro agradecida em nome de Jesus. Amém. Vamos começar a leitura do livro de Provérbios. Livro de Provérbios, capítulo 12. Para aprender é preciso amar a disciplina. É estupidez odiar a repreensão. O Senhor aprova a pessoa do bem, mas condena quem planeja o mal. A perversidade nunca traz estabilidade, mas a raiz dos justos permanecerá firme. A mulher virtuosa coroa de honra seu marido, mas a que age vergonhosamente é como câncer em seus ossos. Levantar um pouquinho aqui. É como câncer em seus ossos. Os planos dos justos são corretos, mas os conselhos do perverso são traiçoeiros. As palavras do perverso são emboscada mortal, mas as palavras dos justos salvam vidas. Os perversos morrem e desaparecem, mas a família dos justos permanece firme. É melhor ser uma pessoa simples e ter quem a ajude que aparentar ser quem não é e não ter o que comer. O justo cuida de seus animais, mas os perversos são sempre cruéis. Quem trabalha com dedicação tem fartura de alimento. Quem corre atrás de fantasias não tem juízo. Os ladrões invejam o despojo um dos outros, mas os justos estão bem arraigados e florescem. O perverso é apanhado na armadilha das próprias palavras, mas o justo escapa dessa aflição. As palavras sábias produzem muitos benefícios, e o trabalho árduo é recompensado. O insensato pensa que sua conduta é correta, mas o sábio dá ouvido aos conselhos. O insensato se ira com facilidade, mas o sábio ignora a ofensa. A testemunha honesta diz a verdade, a testemunha falsa conta mentiras. Os comentários de algumas pessoas ferem, mas as palavras dos sábios trazem cura. Palavras verdadeiras resistem à prova do tempo, mas as mentiras logo ficam evidentes. O engano enche o coração dos que tramam o mal.
A alegria enche o coração dos que promovem a paz. Nenhum mal vem sobre o justo, mas os perversos enfrentam todo tipo de dificuldade. Os lábios mentirosos são detestáveis para o Senhor, mas os que dizem a verdade lhe trazem alegria. O sábio não se gaba de seu conhecimento, mas os tolos mostram a toda sua insensatez. Quem trabalha com dedicação chega a ser líder, mas o preguiçoso se torna escravo. A preocupação deprime a pessoa, mas uma palavra de incentivo a anima. O justo dá bons conselhos a seus amigos, mas o perverso os desencaminha. O preguiçoso nem mesmo cozinha um animal que caçou, mas o que trabalha com dedicação valoriza tudo o que possui. O caminho dos justos conduz à vida. É uma estrada que não leva à morte. Aleluia, glória a Deus. Esse provérbio é muito, muito bom. Ele nos ensina a obedecer. A gente tem que obedecer e aprender a ouvir os conselhos daqueles mais sábios. Muito bom esse provérbio. Nós vamos ler agora Mateus, capítulo 12. Por aquele tempo, Jesus estava caminhando pelos campos de cereal num sábado. Seus discípulos, sentindo fome, começaram a colher espigas e comê-los. Alguns fariseus os viram e protestaram. Veja, seus discípulos desobedecem à lei colhendo cereal no sábado. Jesus respondeu: Vocês não leram nas Escrituras o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Ele entrou na casa de Deus e com seus companheiros comeram os pães sagrados que só os sacerdotes tinham permissão de comer. E vocês não leram na lei de Moisés que os sacerdotes de serviço no templo podem trabalhar no sábado? Eu lhes digo, há alguém aqui maior que o templo? Vocês não teriam condenado meus discípulos inocentes se soubessem o significado das Escrituras. Quero que demonstrem misericórdia e não que ofereçam sacrifícios, pois o Filho do Homem é Senhor até mesmo no sábado. Então Jesus foi à sinagoga local, onde viu um homem que tinha uma das mãos deformada. Os fariseus perguntaram a Jesus: a lei permite curar no sábado. Esperavam que ele dissesse sim, mas que pudessem acusá-lo. Para que pudessem acusá-lo, Jesus respondeu: se um de vocês tivesse uma ovelha e ela caísse num poço no sábado, não trabalharia para tirá-la de lá? Quanto mais vale uma pessoa que é uma ovelha? Sim, a lei permite que se faça o bem no sábado. Em seguida disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada e ficou igual a outra. Então os fariseus convocaram uma reunião para tramar um modo de matá-lo. Jesus, sabendo o que planejavam, retirou-se daquela região. Muitos o seguiram e ele curou todos os enfermos que havia entre eles. Contudo, advertiu-lhes que não revelassem quem ele era. Cumpriu-se assim a profecia de Isaías a seu respeito. Vejam meu servo, aquele que escolhi. Ele é meu amado, nele tenho grande alegria. Porei sobre ele meu espírito, e ele proclamará justiça às nações. Não lutará, nem gritará, nem levantará a voz em público. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a chama que já está fraca. Por fim, ele fará que a justiça seja vitoriosa, e seu nome será a esperança de todo o mundo. Então, levaram até Jesus um homem cego e mudo, que estava possuído por um demônio. Jesus o curou, e ele passou a falar e ver. Admirada, a multidão perguntou:
Será que este homem é o filho de Davi? No entanto, quando os fariseus souberam do milagre, disseram: ele só expulsa demônios porque seu poder vem de Beelzebu, o príncipe dos demônios. Jesus conhecia os pensamentos dele e respondeu: todo reino dividido internamente está condenado à ruína. Uma cidade ou família dividida contra si mesma se desintegrará. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido e luta contra si mesmo. Seu reino não sobreviverá. Se eu expulso demônios pelo poder de Beelzebu, o que dizer de seus discípulos? Eles também expulsam demônios, de modo que condenarão vocês pelo que acabaram de dizer. Mas se expulso demônios pelo Espírito de Deus, então o reino de Deus já chegou até vocês. Afinal, quem tem poder para entrar na casa de um homem forte e saquear seus bens? Somente alguém ainda mais forte. Alguém capaz de amarrá-lo e saquear sua casa. Quem não está comigo, opõe-se a mim. E quem não trabalha comigo, na verdade, trabalha contra mim. Por isso, eu lhes digo, todo pecado e toda blasfêmia serão perdoados, mas as blasfêmias contra o Espírito não será perdoado. Quem falar contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem mesmo, nem neste mundo, nem no mundo por vir. Uma árvore é identificada por seus frutos. Se a árvore é boa, os frutos serão bons. Se a árvore é ruim, os frutos serão ruins. Raça de víboras, como poderiam homens maus, como vocês, dizer o que é bom e correto? Pois a boca fala do que o coração está cheio. A pessoa boa tira coisas boas do tesouro de um coração bom, e a pessoa má tira as coisas más do tesouro de um coração mau. Eu lhes digo, no dia do juízo, vocês prestarão contas de toda palavra inútil que falarem. Por suas palavras, vocês serão absolvidos, e por elas serão condenados. Alguns dos mestres da lei e fariseus vieram a Jesus e disseram: Mestre, queremos que nos mostre um sinal da sua autoridade. Jesus, porém, respondeu: vocês pedem um sinal porque não são uma geração perversa, porque são uma geração perversa e adúltera. Mas o único sinal que lhes darei será o do profeta Jonas, pois assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. No dia do juízo, os habitantes de Nínive se levantarão contra essa geração e a condenarão, pois eles se arrependeram de seus pecados quando ouviram a mensagem anunciada por Jonas. E vocês têm à sua frente alguém maior que Jonas. A rainha de Sabá também se levantará contra esta geração no dia do juízo e a condenará, pois veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E vocês têm à sua frente alguém maior que Salomão. Quando um espírito impuro deixa uma pessoa, anda por lugares secos à procura de descanso, mas não o encontra, então diz: voltarei à casa da qual saí. Ele volta para a sua antiga casa e a encontra vazia, varrida e arrumada. Então o espírito busca outros 7 espíritos piores que ele, e todos entram na pessoa e passam a morar nela, e a pessoa fica pior que antes. Assim acontecerá com esta geração perversa. Enquanto Jesus falava, a multidão, sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, pedindo para falar com ele. Além, alguém disse a Jesus: sua mãe e seus irmãos estão lá fora e querem falar com o Senhor. Desculpa, gente. Jesus respondeu: quem é minha mãe?
Quem são os meus irmãos? Então apontou para seus discípulos e disse: Vejam, estes são minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de meu Pai no céu é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Glória a Deus, louvado seja Deus. Que palavra tremenda, né? Então aqui nos ensina que o pior pecado e que não tem perdão é pecar contra o Espírito Santo, é blasfemar contra o Espírito de Deus. Nós podemos, como diz aqui ele fala, quer ver? Ai, Jesus, está aqui, ó. Por isso eu lhes digo, todo pecado, está lá no versículo 31. Por isso eu lhes digo, todo pecado e toda blasfêmia serão perdoados, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Quem falar contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem neste mundo, nem no mundo por vir. O que eu entendo aqui é que nós cristãos que recebemos o Espírito Santo, ao aceitarmos Jesus como o único e suficiente Salvador, a gente recebe de imediato o Espírito Santo. E existe o processo de estar buscando, estar alimentando, estar orando, estar lendo a palavra, estar estando. A gente fazendo isso, a gente está mais em contato com o Espírito Santo de Deus. Então, quem blasfema contra o Espírito tem o Espírito, certo? E não tem perdão. Porque o ímpio, ele não conhece o Espírito Santo. As pessoas do mundo não têm o Espírito Santo. Então, não vão blasfemar. Nada vai acontecer a eles, porque eles não são salvos. Mas nós que somos cristãos, que cremos no Senhor, que cremos na força do seu Espírito em nós, que é o Espírito de Deus que habita em nós, que é Ele que nos orienta, é Ele que nos dá sabedoria, é Ele que nos dá discernimento, é com Ele que conversamos, é com Ele que nos prostramos. E quantas vezes eu peço perdão, Senhor, me perdoe, Espírito Santo, por não estar fazendo tudo que te agrada. Eu nunca prometo e nem juro que não vou fazer mais, porque nós somos de carne, nós somos pessoas de carne, e a gente está fadado a pecar, mas a gente fala com o Espírito Santo. Eu prometo sim que eu vou me esforçar para não fazer mais o que eu fiz. Então essa palavra de Mateus no capítulo 12 é muito boa, é tremenda, e nos ensina isso, que tomemos cuidado quando falar da pessoa do Espírito Santo, porque é o Espírito de Deus que habita em nós. Amém? Então vamos orar. Obrigada por você estar aqui online comigo. Gratidão por aqueles que irão assistir a live gravada. Eu estou lá no YouTube também. E agora vamos orar para terminar. Senhor Deus, Pai querido, obrigada, Senhor, obrigada por mais uma live. Obrigada por ter lido a Tua palavra, por ter levado a Tua palavra, Senhor, que está escrito na Tua Bíblia, por ter me ensinado, por ter me orientado e por ter me capacitado a estar aqui falando. Obrigada, Senhor. Obrigada pelos irmãos que estão aqui. Obrigada pelos irmãos que irão assistir. Como é bom, Senhor, ver pessoas online, ver pessoas interessadas em ouvir o Teu Evangelho. Me fortalece, Senhor. Me fortalece para que eu consiga ler todo o Seu Evangelho, levar todo o Seu Evangelho para os irmãos. Obrigada, Paizinho. Agora eu peço, dirige o nosso dia, nos orienta, nos ampara com Teu Espírito,
com o Espírito de Deus, nós somos mais que vencedores. Creiamos que a nossa fé é inabalável se buscarmos, se orarmos, se estivermos em comunhão com o Senhor, obedecendo, vivendo o processo da santidade. Sede santo como eu sou santo. É assim que ele diz. Então vamos buscar a santidade, porque sem santidade não veremos a Deus. Senhor, obrigado. Obrigada por esse momento especial de poder estar aqui, te louvando, lendo teus ensinamentos. Eu oro agradecida em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe vocês. E tenham um dia abençoado. Desculpem, tenham um dia abençoado e amanhã eu estarei aqui de novo, lendo o capítulo 13. Deus abençoe a todos e até amanhã, se assim Deus permitir. Fiquem com Deus.